Olá a todos, vamos aí com a nossa aula para conceituar a figura do empregador. Lembrando aí, tá, que nós já tivemos o conceito de empregados, empregados especiais, domésticos, rurais. Está na hora de falar um pouquinho sobre o empregador, essa pessoa que contrata, que vai dirigir, vai pagar os salários do seu empregado. A CLT traz um conceito de quem é considerado empregador. Está no artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Bom, prestem bastante atenção no termo considera-se empregador a empresa, porque não é considerado, tá, a empresa mesmo, aquela figura, aquele conceito do artigo 966 do Código Civil. Aqui, por direito do trabalho, o conceito de empresa é muito mais amplo do que o conceito empresarial do Código Civil. Então, acaba que o empregador é equiparado à empresa, e não só o empregador à empresa, muitos outros, tá, são equiparados à empresa. A CLT, ela não se preocupou, tá, em ficar restrita somente no conceito do Código Civil. Ela vai muito além. Ela pretendeu ali trazer proteção para o trabalhador. Ela inovou no sistema relativo à empresa. Tá? Ou seja, ela acabou colocando vários tipos de empregadores equiparados à empresa. Tá? Vincular o empregado a uma atividade econômica, vincular o empregado a uma empresa e não a pessoa física, ou seja, é considerado empregador a empresa e não um sócio, isso dá uma proteção para o trabalhador. E vou explicar por quê. Digamos que eu sou contratado por uma grande empresa. Eu sou contratado, quem assina minha carteira, claro que vai ser o diretor, o RH, quem tiver poderes para isso. Mas perceba que na minha carteira de trabalho vai estar como empregador a empresa. Isso significa que se o sócio morrer e outros sócios ficarem vivos, eu continuo empregado, eu vou continuar trabalhando, porque eu estou vinculado àquela empresa. Se essa empresa for vendida, eu vou continuar trabalhando. Dessa forma, eu consigo proteger o empregado, porque ele fica ligado a uma pessoa jurídica. E enquanto existirem sócios, enquanto essa empresa estiver viva, eu vou estar vinculado a ela, né? Não à figura dos sócios. Isso é para evitar também que se faça algumas manobras fraudulentas para impedir a lei trabalhista. Se eu permitisse que o empregado fosse vinculado à figura do sócio, a empresa poderia simular uma troca de sócios e aí acabar com todos os contratos de trabalho. Isso não funciona assim. Se a empresa é vendida e o comprador continua exercendo o mesmo ramo, a mesma atividade da empresa anterior, houve o que nós chamamos, e vamos tratar lá na frente, de sucessão de empregadores. Os empregados, eles continuam trabalhando seu tempo de serviço como se nada tivesse acontecido, mudaram só os chefões da empresa. Se acontecesse de sempre mudar os chefões e todos os contratos de trabalho fossem extintos, o empregador estaria à mercê até de manobras fraudulentas, essas passagens de empresa de fachada, vendas de empresa de fachada. Isso vem desde 1943. Desde o início da CLT, ela adotou essa postura de proteger o trabalhador, vinculando ele a uma pessoa jurídica, a uma empresa, e não ao sócio da empresa, ao diretor da empresa. Tudo bem que quem assina a carteira de trabalho do empregado é o diretor, é o sócio, é o chefe do RH, não interessa, mas é porque a empresa ela não é uma pessoa física que assina alguma coisa. Então, ela precisa de alguém que assine por ela. Mas quando eu vinculo o empregado a esta empresa, a este CNPJ, eu dou proteção para ele, sabendo que dificilmente uma empresa morre porque ela é um ser abstrato, né? Ela pode ser extinta, ela pode vir a ter falência, mas eu não fico à mercê da mudança do quadro societário da empresa. Então, senhores, a CLT também foi bem, digamos assim, inteligente no sentido de equiparar a empresa a um bem, tá? E o contrato de trabalho a uma obrigação real, próprio terreno. E caso vocês não lembrem, a obrigação próprio terreno ela segue a coisa. Para onde a coisa for, a obrigação próprio terreno segue, independente de quem seja o dono da coisa. Então veja, eu ligando o empregado, contrato de trabalho dele como uma obrigação próprio terreno, aonde a empresa for, né, para onde a empresa for vendida e ela continuar existindo, o empregado continua com seu vínculo. A mudança de sócios não vai afetá-lo. Na verdade, não é para afetá-lo. E a própria CLT protege isso. Então, o artigo de empregador está no artigo, o conceito de empregador está no artigo 2º da CLT. E lá fala empregado por equiparação.
Como assim? É porque a lei ela equipara-se ao empregador, mas ela seria mais feliz se no seu texto dissesse também é considerado empregador. Por quê? Empresa é aquela que emprega trabalhadores, mesmo que ela não se enquadre no conceito formal de empresa. O artigo 2º da CLT conceitua o empregador como a empresa. Só que esse conceito de empresa aqui do Código da CLT é diferente do conceito de empresa do Código Civil. Porque aqui, no conceito de empresa da CLT, estão abrangidos profissionais liberais, estão também as associações beneficentes, as entidades sem fins lucrativos. Elas, por Código Civil, não são consideradas empresas, porque elas não exploram uma atividade econômica, não estão organizadas para explorar uma atividade econômica, nem fazer circulação de bens ou serviços. Elas não fazem isso. Mas para a CLT, elas são equiparadas a empresas quando são tratadas como empregadores, patrões. Tá? O legislador ele incluiu como empregadoras as pessoas que, embora não se enquadrem no conceito de empresa do Código Civil, têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações de todos os empregadores. Tá? Então, por isso que a gente fala que equiparam-se à empresa. Os profissionais liberais equiparam-se à empresa, as instituições beneficentes, tá? As associações recreativas, entidades sem fins lucrativos, todo mundo que admite trabalhadores como empregados serão considerados empregadores. O empregador doméstico, por exemplo, o empregador doméstico não é uma empresa, ele não pode ser uma empresa, obrigatoriamente ele tem que ser uma pessoa física, mas ele é considerado empregador. Então vejam que, apesar do artigo 2º estar dizendo que empregador é empresa, é porque o conceito empresa aqui é muito mais amplo do que o conceito de empresa do direito empresarial ou do direito civil. Tá? Porque aqui eu vou incluir até quem não faz, quem não explora uma atividade econômica. Vejam esse julgado de um recurso de revista. Ele está aí na tela para vocês. Ele fala exatamente disso. Grupo econômico, entidade sem fim lucrativo, configuração. É um julgado do TST, recurso de revista do TST. Então, para a caracterização de grupo econômico, não é essencial o exercício da atividade lucrativa por seus integrantes. Então, vejo que eu posso ter aí os profissionais liberais, que são pessoas físicas, possuem uma personalidade jurídica, mas por direito civil não são empresas, mas aqui por direito do trabalho eles serão equiparados como empresas para fim de tratá-los como empregadores. Então vejam que inclusive o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, ele é bem claro quando ele exclui os profissionais liberais de produção intelectual da figura de empresários, da figura de empresas, mas aqui no direito do trabalho é diferente. Eles serão considerados empresários por equiparação, então serão considerados também empregadores. A CLT ele equiparou essas pessoas físicas às pessoas jurídicas, tá? Embora elas não estejam no conceito de empresa, tá? Porque tem o nome empresa no artigo 2º, embora elas não estejam no conceito de empresário, elas serão consideradas empregadores sim, quando elas admitem empregados. Então, o advogado que tem um escritório, é profissional liberal, resolve contratar um secretário, uma secretária, um office boy, ele é considerado empregador. Ah, mas ele não é uma empresa, uma pessoa jurídica. Não interessa. Para a CLT, ele é considerado empregador por equiparação. As associações beneficentes também, as entidades sem fim lucrativo, as cooperativas, universidades, enfim, não se enquadram no conceito de empresa, mas para a CLT vai ser considerado empresa por equiparação. Tá? E é muito comum que a pessoa faça confusão de conceitos, entre conceito de estabelecimento e conceito de empresa. O estabelecimento são os bens, patrimônio, que a empresa utiliza para realizar a sua atividade comercial. E a empresa, se a empresa propriamente dita, é uma unidade econômica produtiva organizada, seu conteúdo é abstrato, a empresa ela não é, ela, você não toca, ela existe, ela tem direitos, deveres, obrigações, mas você não toca a empresa. É uma organização de trabalho. Tá? Então, a empresa é entendida como uma atividade econômica organizada e não se confunde com seu sócio. Por isso que o trabalhador ele é vinculado com a empresa, não com o sócio, justamente para dar uma proteção para ele. Tá? A empresa seria
o exercício, a atividade organizada e que esses sócios, esses empresários, eles utilizam o patrimônio, todos os bens que eles têm, para explorar essa atividade comercial. Então, a atividade empresa, ela é exercida por um sujeito, que é chamado empresário, que vai exercer suas funções com um complexo de bens, que é chamado estabelecimento. Tá? É muito comum a gente fazer essa confusão entre empresa e estabelecimento. Por quê? Estabelecimento é o patrimônio. Então, às vezes a gente diz, rapaz, eu vou lá na empresa pegar um material. Quando a gente, na verdade, deveria dizer, vou lá no estabelecimento, eu vou lá no prédio. Porque a empresa ela é um ser abstrato, eu não digo vou à empresa. Mas já é costume a gente utilizar esse termo. Ah, passa lá na empresa e pega um documento. Vou lá na empresa. Ah, você fechou a porta lá da empresa. Fulano vai receber um cliente lá na empresa hoje. A gente usa esse termo empresa como se fosse um prédio. E, na verdade, era para usar o termo estabelecimento. Mas é algo habitual, tá? Lembrando que empresa é a atividade organizada. E estabelecimento, sim, é o conjunto corpóreo e incorpóreo de bens. O certo seria dizer, vou lá no estabelecimento. Mas a gente não usa esse termo, tá? Ele não encaixa bem na frase. Apesar de estarmos usando com o conceito errado, ele não se encaixa bem quando a gente forma a frase. Ah, eu vou lá no meu estabelecimento. A gente diz, vou lá na minha empresa. Mas nós estamos usando o conceito errado, tá? Empresa é atividade, estabelecimento é o bem corpóreo e incorpóreo. E aí, senhores, temos a formação do que chamamos de grupo econômico. O grupo econômico, tá? A própria CLT, e o parágrafo 2º também da CLT, ele define o grupo econômico. E no artigo 243 diz que considera-se controlada a sociedade na qual a controladora diretamente ou através de outras controladas é titular de direitos de sócios que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos seus administradores. E o artigo 266 da Lei de 76, ela diz que cada sociedade conservará personalidade e patrimônio distintos. Então, existe uma lei que trata do grupo econômico. E o direito do trabalho, diante dessa enorme movimentação econômica, ele se posicionou no sentido de oferecer aos empregados de um estabelecimento que é ligado a outro estabelecimento por conta de um grupo de empresas, garantia dos seus direitos, evitando aí manobras fraudulentas e atos que possam prejudicar, tá, o empregado. Então, se eu formo um grupo de empresa, se eu formo um grupo econômico e junto várias sociedades, vários empresários, os meus empregados, de certa forma, acabam também sendo protegidos. Então, esses grupos podem se formar de várias formas. Pode ser através de uma fusão, que é resultante, tá, quando duas sociedades se unem e surge uma nova, e aí temos ali uma sociedade nova, sucessora de direitos e obrigações. O que acontece com esses funcionários? Nada. A lei diz que eles devem continuar, ou seja, junta a empresa A com a empresa B, e aí se torna empresa C, uma empresa nova, houve uma fusão. Os funcionários, vou permanecer com os dois. Cisão. Cisão já é quando uma empresa se divide, tá? E parte do seu patrimônio surge uma nova empresa. Então, eu tenho a empresa C, há uma cisão e eu formo a empresa A e a empresa B. E os funcionários? Eles vão se dividir, mas vão continuar empregados. E o grupo econômico existe? Existe. Há ali dentro responsabilidade solidária. Além da cisão, eu tenho a incorporação, quando uma empresa compra outra empresa, absorve outra empresa, tá? E aí a empresa maior se torna titular da empresa menor. Então vamos de novo às letrinhas. Eu tenho uma empresa A que compra uma empresa B, incorpora uma empresa B, mas ela continua se chamando A, diferente da fusão, né? Que A mais B igual a C. Está parecendo papo de silogismo, mas não é. Empresa A se junta com a empresa B e forma uma nova empresa, a C. Aí nós temos uma fusão. Eu tenho a empresa C e se divide em duas, A e B. Eu tenho uma cisão. E há incorporação, quando uma empresa maior, geralmente a empresa A, compra a empresa B e acaba incorporando o patrimônio. E quando incorpora o patrimônio, também incorpora os trabalhadores, os empregados, eles vão vinculados à empresa. Lembra que eu falei que eles são vinculados à figura da empresa e não ao sócio? Então, eles vão junto com a empresa. Se a empresa foi comprada, lembre-se que as obrigações são próprio terreno. Então, aonde o objeto vai, os empregados vão atrás. Então, nós temos aí os grupos econômicos. E eles podem ser de forma horizontal, né? Ou de forma vertical. Na forma horizontal, nós temos grupos com objetivos em comum, tá?
e grupos que sofrem ingerência uma empresa das outras. E o grupo vertical, que é o mais comum em grandes organizações. Vou explicar cada um. Os grupos por coordenação, ou seja, esses grupos horizontais, eles se apresentam quando há reunião de interesses, ou seja, na nossa cidade, né, na cidade em que eu estou falando, ministrando essa aula, caso você não seja meu aluno presencial, nós temos um grupo econômico muito grande que faz venda de veículos. Então, são várias concessionárias que se juntaram. E aí temos uma coisa chamada multimarcas. É uma concessionária da Hyundai, da Renault, enfim, várias marcas. Eu não vou falar qual o nome do grupo econômico, tá? Por questões de direitos autorais, mas aqui na nossa cidade, esse grupo econômico é, é uma, é um grupo por coordenação, porque todas as outras empresas, elas têm ali seu patrimônio separado, seus sócios separados, mas sofrem ingerência uma das outras. Elas se reúnem, elas debatem sobre vendas, debatem sobre estratégias de mercado, aonde vão atuar. Geralmente, quando uma está fazendo uma promoção, a outra segura um pouco os preços. Quando a venda de veículos novos está em baixa, a venda de veículos altos, eles sobem o preço, eles se ajudam. É uma competição. Cuidado para não ficar beirando aí um comércio ilegal ou algo predatório. Mas essas empresas, esse grupo econômico é famoso, inclusive está expandindo para outras atividades. O que isso quer dizer? O empregado, ele acaba tendo ali o seu nome, sua empresa largada, ou seja, ele acaba sendo abrangido pela responsabilidade solidária. Ele é empregado de uma certa empresa dentro de um grupo econômico, mas acaba que todo o grupo econômico fica responsável por esse empregado. Ele acaba sendo atingido, tá? Os grupos por coordenação, eles têm controle entre si, porque eles elaboram estratégias, reuniões, os sócios participam de reuniões e muitas vezes o sócio de uma empresa dessa também é sócio da outra, né? E aí você tem. E o empregado como fica? O empregado fica com vários caciques, ou seja, aquele termo é muito cacique para pouco índio. No grupo horizontal não há uma coisa que a gente chama de holding, ou seja, ninguém controla ninguém. São empresas unidas explorando uma atividade comercial, mas como elas estão unidas, os seus empregados também vão junto no pacote, ficam unidos. Então, acaba que tem responsabilidade solidária. Então, voltando para esse grupo econômico aqui da minha cidade, se você tem, ele tem várias empresas que são várias marcas, o empregado ele pode acionar todo o grupo econômico na Justiça do Trabalho. E isso dá uma certa proteção ao empregado porque abre para ele o leque. Então, se uma empresa desse grupo econômico vem à falência, esse empregado está, de certa forma, protegido pelos outros, porque há responsabilidade solidária ali. Tá? Elas estão interligadas entre si, mas só que nesse grupo horizontal não há a figura do holding, ou seja, da empresa que controla o cabeça, o que está na ponta da pirâmide. Todas são administradas de forma comum, tá? Inclusive alguns sócios, eles são sócios das outras também. Então elas acabam combinando. É o que nós chamamos de grupo de coordenação. Não há controle, não há administração direta de uma empresa por outra, mas é uma reunião de empresas regidas por uma unidade de objetivos. Para a lei de sociedade anônima, há necessidade de um contrato de consórcio, geralmente é o que elas fazem, para a caracterização de grupo horizontal ou por coordenação. Sendo assim, senhores, surge a figura consórcio de empresa. De novo, na minha cidade, nós tivemos recentemente uma licitação para escolher as empresas que iriam fazer a exploração do transporte metropolitano, etc. E tal, transporte público. Existia na licitação um teto. Só que as empresas que já exploravam esse transporte, elas não tinham o capital social mínimo para participar da licitação. O que elas fizeram? Fizeram um consórcio. E aí, quando fizeram um consórcio, os bens, o patrimônio das empresas acabaram somando. E aí, juntaram vários tipos de consórcio, consórcio Transporte da Ilha, consórcio Ilha do Pão Sul, que na verdade são várias empresas pequenas unidas para poder participar da licitação. Resumindo, a licitação ocorreu, as linhas continuaram nas mãos dos mesmos empresários de sempre. Só que agora eles estão unidos em consórcios. Tiveram que mudar o ônibus, né? Não usam mais o nome da empresa de forma individualizada, tá? Mas todo o patrimônio é individual.
As empresas continuam lá com sua garagem, com seus prédios, tudo individualizado, só que agora elas estão unidas por força desse consórcio. E a vantagem para o empregado é que começa a existir uma coisa, solidariedade ativa, porque o vínculo começa a se apresentar na forma não mais de empresa isolada, mas de consórcio. Ou seja, abre aí o leque de responsabilidade por esse empregado, fica maior. É como se a empresa que está no consórcio ela ficasse maior. Existem os grupos de subordinação, tá? Nesse grupo, há uma organização mais vertical. Aí eu digo que há uma holding. Holding é a empresa controladora, é a empresa líder. Ela está no topo e abaixo dela, em forma de uma pirâmide, estão todas as demais empresas, tá, encaixadas ali. Essa holding, ela exerce um controle de forma piramidal. A forma mais comum é através de um controle acionário, né? O sócio majoritário mantém o controle da empresa principal e todas as outras são ali ligadas abaixo dela. E temos um grupo econômico de forma vertical, por subordinação. A empresa maior acaba controlando todas as empresas menores, são ligadas. Seria mais ou menos esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês. Esta seria uma organização de um empregador grupo econômico na forma vertical. Aqui não tem nem o que discutir, é responsabilidade direta, porque vejam que há é, uma certa subordinação. Então, o empregado, quando ele está numa dessas empresas aqui, um desses quadros, ele acaba sendo protegido tanto pela empresa principal como as demais que são interligadas. Aqui é o grupo econômico clássico, né? Que a gente chama grupo econômico clássico. É uma empresa principal que controla as demais. Só que tem muito detalhe. Um detalhe importantíssimo: na franquia não há grupo econômico. A franquia é um contrato de uma coisa chamada know-how, tá? Você utiliza os produtos, a marca e o conhecimento da empresa que são chamadas franqueadoras, tá? Mas você controla o seu próprio negócio e administra. Você não sofre nenhum tipo de ingerência administrativa ou controle da franqueadora. E esse contrato de franquia, ele é regido por uma lei específica. Tá? Não tem como você colocar a responsabilidade trabalhista no franqueador, naquele que te vende a franquia, porque o que há entre a franquia e o franqueado é um contrato que me autoriza a utilizar o nome, me autoriza a utilizar a marca, me autoriza a utilizar as roupas, enfim, tudo. Eu tenho treinamento, mas os meus funcionários são geridos por mim e não pela franqueadora. Então vejam só esse julgado, olha só essa ementa. Relação comercial de franquia, inexistência de grupo econômico e legitimidade processual da empresa franqueadora para responder solidariamente pelos débitos trabalhistas da sociedade franqueada. E aí aqui o teor do julgado. Se a época em que vigorou o contrato de trabalho noticiado nos autos era perfeitamente distinta à existência dos empreendimentos comerciais demandados, se estabelecia uma relação comercial de franquia, não há grupo econômico, e se não há grupo econômico, não há solidariedade trabalhista. Tá? Outro julgado também no mesmo sentido é esse aqui, ó. Contrato de franquia, responsabilidade solidária subsidiária e inexistência. A utilização da marca em decorrência de um contrato de franquia não gera qualquer tipo de responsabilidade, seja solidária ou seja subsidiária. Esse tipo de contrato é regulado pela Lei de 94 e não caracteriza grupo econômico nem gera relação de subordinação entre empresas contratantes que são distintas e autônomas. E o último julgado, para ficar bem fixado: franchise, responsabilidade solidária, grupo econômico. O contrato mercantil de franchise, de que trata a Lei de 94, em especial seu artigo 2º, caracterizado entre as empresas demandadas autônomas com personalidade jurídica própria e diversidade de sócios, impede a caracterização de grupo econômico e, por consequência, impede o reconhecimento de responsabilidade solidária previsto no artigo 2º. Então, temos aí, né, com tudo que nós vimos, alguns requisitos para que a gente possa caracterizar o grupo econômico. Primeiro, a identidade de sócios majoritários com administração comum, tá? Por meio de atos constitutivos. Segundo, uma diretoria de uma sociedade composta por sócios de várias empresas. Então, temos, hoje nós vamos ter reunião da diretoria, porque são sócios de várias empresas nesse grupo econômico. E a criação de uma pessoa jurídica por outra, ou seja, uma fusão, uma cisão, uma incorporação, aí você tem a formação de um grupo econômico. Uma sociedade passa a ser a principal
e as outras, essa sociedade principal passa a ser também uma patrocinadora das demais, tá? Vai escolher os dirigentes, vai administrar, etc. E uma sociedade ou pessoa jurídica passa a ser acionista ou sócia majoritária de outra e ter controle acionário. Então, aí você começa a ter a formação de um grupo econômico. Além do mais, você tem ingerência administrativa entre elas e uma pessoa física ou jurídica tem o poder de interferir nos atos de decisão de outra empresa, principalmente quando ela for sócia, né? Essa pessoa for sócia de várias empresas dentro deste grupo econômico. E o que acontece? Por que isso é importante? Por conta da sucessão de titulares da empresa. Quando ocorre uma sucessão de titulares da empresa, a empresa acaba sendo transferida de forma provisória ou definitiva. É importante entender que nem toda transferência de titularidade de empresa se dá de forma definitiva. Ela pode ser provisória, pode ser definitiva, pode ser pública, privada, graciosa, onerosa, tá? A única regra de ouro, a regra principal, é que o próximo titular continue explorando a atividade econômica do sucedido. Para que haja sucessão de titulares da empresa, o novo titular tem que continuar explorando a atividade comercial da anterior. Porque se ele comprou a empresa para fechar, por exemplo, eu compro um supermercado, comprei, fechei o supermercado e abri uma academia, eu não estou comprando uma empresa, eu estou comprando o prédio, o estabelecimento. Aí não é sucessão. Então a regra de ouro é justamente que haja essa sucessão, tá? Entre a mudança. E o artigo 448 e 448-A da CLT, inclusive esse 448-A da CLT foi incluído pela reforma trabalhista, tanto o caput quanto o seu parágrafo único, ele diz assim, ó, 448, vou ler para vocês. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. 448-A, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no artigo 10 e 448 dessa CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor, ou seja, de quem compra a empresa. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Ou seja, quem compra a empresa compra os débitos e compra as broncas. Quem compra uma empresa com débitos trabalhistas assume a responsabilidade por esses débitos. Sempre terá responsabilidade, sempre. Poderá ser uma responsabilidade solidária se eu comprar uma empresa e comprovar que o vendedor agiu ali de forma fraudulenta. Mesmo assim, eu como comprador continuo tendo responsabilidade, só que agora ela é solidária. Vejam que a CLT pretendeu proteger o empregado com isso, para evitar de que a pessoa faça um contrato fraudulento, venda a empresa e suma no mapa, e aí o empregado fica a ver navios. Quem comprou, compra a empresa com ônus e com bônus. Agora, claro, se eu fiz essa compra, né, cabe a mim provar que a pessoa agiu de forma fraudulenta, fez a venda aí tentando me aplicar um golpe, só que eu vou pagar os débitos trabalhistas, mas eu posso ter uma ação de regresso, tá? Eu posso pegar e processá-lo e cobrar dele tudo que eu gastei na Justiça do Trabalho, mas primeiro eu tenho que pagar o meu empregado, tá? Primeiro eu tenho que garantir o do empregado, depois eu vou na Justiça Comum e peço ali uma ação de regresso contra esse sócio que agiu de forma fraudulenta para ele me indenizar o prejuízo que eu tive, mas eu vou ter responsabilidade trabalhista. A CLT não aliviou para quem compra uma empresa, alegando que eu não sabia que a empresa estava devendo. Não, eu vou responder juridicamente, mas eu posso exigir do vendedor da empresa que ele pague por perdas e danos que ele causou. Então, o fato de uma pessoa jurídica ou empresário se estabelecer no local que outrora foi explorado por outra empresa distinta, mesmo que aquele contrate alguns empregados do antigo empreendimento extinto e aproveita parte do maquinário, não configura sucessão. A regra de ouro sempre vai ser: eu tenho que continuar explorando a mesma atividade da empresa. Tá? Então é necessário que a antiga empresa fosse vendida, transferida e quando ocorrer a sucessão, eu tenho que provar que eu estou exercendo a mesma atividade, que houve ali transferência de titularidade. Tá?
Aconteceu de novo, mais um exemplo aqui da nossa cidade, principalmente meus alunos presenciais. Na nossa cidade tinha uma rede de supermercado bem antiga mesmo. Eu posso falar o nome porque ela já foi extinta, se chamava Supermercados Lusitana. Então essa rede de supermercado era famosa na nossa cidade, só que por várias questões chegou uma nova rede de supermercados, né, que de fora praticamente, e acabou comprando todos esses supermercados daqui da nossa cidade. Comprou todos, mas continuou funcionando como supermercados. E os empregados? Simplesmente os empregados só continuaram. A CLT protege, o tempo de serviço é o mesmo, o contrato continua sem nenhuma alteração. A CLT diz que não tem que ter nenhuma alteração, ele protege. Então, hoje nós vamos nessa rede de supermercados e encontramos funcionários ainda da época do supermercado Lusitana, bem antigos. Por quê? Porque a lei protege essa sucessão, desde que o novo adquirente da empresa continue a explorar a atividade comercial do anterior. E detalhe que eu esqueci de falar, essa rede de supermercado foi comprada por uma terceira rede, tá? Que é um grupo americano, né? Comprou essa rede de supermercado. O que eu posso falar se chama Walmart. Ou seja, eu vou falar o nome das empresas aqui da nossa cidade. Supermercado Lusitana foi comprado pelo Bom Preço, que depois foi comprado pelo Walmart. Mas os funcionários continuam o mesmo. Porque houve uma sucessão só mudou o quadro dos sócios, mas a atividade continua a mesma, supermercado, tá? Então, essa transferência pode ser provisória ou definitiva. Exemplo de transferência definitiva: compra e venda, doação, cessão, fusão, incorporação, cisão, arrematação, leilão e etc. Provisória: arrendamento, usufruto, locação, comodato, cessão provisória, concessionário, serviços públicos, etc. São transferências provisórias. Oneroso gratuito. Onerosa, quando há pecúnia, né? Quando há troca. Recíproca. E gratuita, que não tem nenhum tipo de vantagem para as partes. Onerosa, compra e venda, locação, arrematação, leilão. Gratuito, comodato, cessão, doação, usufruto e outras modalidades que não estão aqui listadas, tá? Mas tem que haver um negócio. Só que a regra de ouro sempre vai ser: o sucessor tem que continuar explorando a atividade fim do sucedido. Esse é o fato gerador da sucessão, que o sucessor continue explorando o negócio, tá, do anterior. Tem que explorar a mesma atividade. Se comprou um negócio para fechar e só aproveitar o prédio, o maquinário e exercer outra atividade, aí, senhores, não é sucessão, tá? Eu não estou obrigado a ficar com os empregados. Como é que acontece? Quem vendeu a empresa que paga as rescisões. Não é responsabilidade minha, porque o que eu comprei foi o estabelecimento, não a empresa. Eu não comprei a atividade, eu comprei o estabelecimento, tá? O sucedido fica desonerado das dívidas trabalhistas após a sucessão, isso aqui é interessante. Quem vendeu a empresa, se vendeu de forma legal, está livre das responsabilidades. Mas um detalhe importantíssimo, das responsabilidades trabalhistas. As tributárias não. Para a responsabilidade tributária é outra regra que a gente vai observar. Mas, no caso de fraude, poderá haver ali solidariedade entre o sucedido, quem vendeu, e o sucessor, quem comprou. Eu utilizo mais o termo sucessor e sucedido e não comprador, tá? Por quê? Porque essa sucessão pode ser gratuita. E eu não vou poder usar comprador, né? Então, é melhor usar sucedido e sucessor. Sucedido é quem cede a empresa, sucessor é quem assume a empresa, tá? Não terá efeito trabalhista, tá? Somente essa sucessão foi fraudulenta. Isso não tem efeitos trabalhistas. Todas as verbas do empregado serão garantidas. Que efeito isso vai ter? Vai ter um efeito no âmbito de uma ação regressiva, um regresso civil. E aí está um caso famoso que foi do antigo Banco Bamerindos. Tinha aquele jingle, né, famoso, da poupança Bamerindos, antigo. Pois bem, o Banco Bamerindos ele foi sucedido pelo Banco HSBC Bamerindos SA. Né? E aí, senhores, sobre o Banco HSBC ficaram toda a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas. Por quê?
Se identificou que o Banco Bamerinos foi sucedido pelo Banco HSBC, né? Tipo ali foi comprado. O Santander também comprou um banco, eu não me lembro qual foi, tá? Peço desculpa que realmente essa informação eu vou ficar faltando, mas eu trouxe um julgado aí do HSBC que comprou na época o Banco Bamerinos, tá? E houve uma sucessão e o novo banco ficou responsável por todos os débitos trabalhistas, tá? Do seu sucedido. Então vejam que nós temos aí na sucessão de empresa, há uma transferência dos empregados. Eu sou obrigado a ficar com os empregados quando eu compro uma empresa? Não, não sou obrigado a ficar com os empregados. Mas se eu for fazer a demissão deles, eu tenho que pagar a rescisão. Pago a rescisão. Por quê? Porque a demissão é um direito potestativo do empregador. Ele pode fazer a hora que ele quiser. Então, se ele decide não ficar com os empregados, ele paga a rescisão. Cuidado com os que têm estabilidade. A sucessão de empresas não mexe na estabilidade dos empregados. Se eu quiser ficar com os funcionários, não, vou ficar com os funcionários porque ele já tem experiência na área, já conhece o estabelecimento, já conhece como é que funciona a empresa. Eu estou chegando agora, sou novo na organização, vou ficar com os funcionários. Principalmente os cargos mais importantes, os cargos estratégicos. O contrato de trabalho deles inalterado. É como se não acontecesse nada. A mudança de sócio não pode interferir em nada no contrato de trabalho dos empregados. Tempo de serviço mesmo, prazo para as férias o mesmo, 13º mesmo, fica tudo permanece inalterado. Então tomem cuidado aí com relação a essas regras de sucessões e ao conceito de empregador, que não é só a empresa, não se aplica aqui no empregador o conceito de empresa do direito civil, é muito mais amplo. Essas foram as considerações com relação ao empregador. As dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. Tá? Se você gostou dessa videoaula, um pouco mais longa que as demais, deixa o like para ajudar o canal, tá? E compartilhe se vocês acharem interessante. A gente se vê. Até a nossa próxima aula.